aqui de apresentar o nosso palestrante de hoje. E o tema de hoje vai ser interreligiosidade, né? Ele vai falar um pouco para a gente aqui. O convidado é o Sheikh Jihad Hamadeh, é isso mesmo? Pronuncia? Teólogo muçulmano, brasileiro, historiador, cientista social e palestrante. Então, ele estará aqui com a gente, daqui a pouquinho, fazendo a nossa palestra. Muito importante isso, essa coisa que o Newton faz aqui nessa casa, esse convidar sempre um palestrante de outra religião para que venha trazer aqui os seus ensinamentos, e, no final, a gente sabe que tudo vai levar a um único lugar, que é o nosso Deus. Tá bom, gente? Muito obrigado. Sheikh, a casa é sua. Por coincidências que a gente sabe que não existe, quando eu conheci hoje o Sheikh Jihad, primeira vez que ele vem aqui, estava falando, tem um grande amigo que vem sempre aqui na casa, tal, Sheikh Hussam. Quem conhece Sheikh Hussam aqui? Olha lá. E ele é cunhado do Sheikh Hussam. E eu não sabia quando a gente convidou ele. Está vendo? Que maravilha. Mas, Sheikh Jihad, a casa é sua, querido. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus, a mãe de Jesus, Maria, a Virgem Maria, Muhammad, seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus, nessa manhã abençoada, nesse local abençoado, nessa reunião abençoada, que todos nós sejamos abençoados, que sejamos abençoados nessa vida e no outro plano, na outra vida, que sejamos felizes, nós, nossos familiares, nossos amigos, a nossa sociedade, o nosso país, o nosso mundo, para que possamos viver uma vida justa, respeitosa, pacífica e harmoniosa, todos juntos, uns dando as mãos aos outros, independente da sua cor, independente da sua religiosidade, independente do seu credo. Amém. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele e com os demais profetas, diz: não agradece a Deus quem não agradece às pessoas, e, portanto, eu queria agradecer, depois de agradecer a Deus, agradecer o convite feito para estar aqui nessa manhã abençoada, nesse local abençoado, através do convite do Dr. Newton, da sua família, né, que está aqui presente, pai, toda a família, que Deus os abençoe esse trabalho, e através do convite do nosso irmão também, Ademir, mais famoso como sanguessuga, vampiro, mas para o bem, né? Não é para o mal. E isso é importante. Nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos dessas pessoas que despertam isso na gente, que nos lembram disso, porque tantas tarefas no nosso dia a dia, tantas atribulações, tantas coisas, tantas ocupações, tantos pensamentos que nos tiram o foco, e, de repente, vêm essas pessoas e querem ficar cutucando a gente, beliscar a gente, querem ficar acordando, ficam jogando água na nossa cara para a gente despertar, e aí essas pessoas nos despertam para coisas que realmente valem a pena, para coisas que realmente nos beneficiam, porque no dia a dia nós somos atropelados por essas coisas, essas ocupações que, se você olhar, se todos nós olharmos a realidade delas e a verdadeira importância delas, você fala, não tem importância nenhuma. Muitas coisas que a gente faz no dia a dia não tem importância nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E as coisas que realmente fazem diferença na nossa vida, muitas vezes a gente deixa de escanteio. Por quê? A gente estava conversando agora, eu estava conhecendo o local aqui, fantástico. Eu adoraria ter um lugar como esse. E já começaram a surgir um monte de ideias e tal, e conversando com ele. E aí eu vejo que esse trabalho que está sendo feito, ele não nasceu do nada.
Não nasceu do nada. E aí eu perguntei para o doutor Newton, tem divulgação? Ele fala que não tem divulgação. O Ademir até perguntou, não tem divulgação. Mas por que não tem divulgação? Porque ele é humilde. E eu conheço essas pessoas humildes muito bem, muito bem. Elas querem trabalhar. Elas querem trabalhar e elas se importam em trabalhar, em beneficiar os outros. E não querem ser agradecidas por isso. Elas não querem mostrar porque elas veem que, se elas mostrarem, parece que acaba a sinceridade. Parece que acaba aquele sentimento de que eu estou fazendo um trabalho sincero sem querer retorno. E, na realidade, não, porque eu passei por isso. E, uma vez, uma pessoa vindo de fora, né, do país, eu mostrando o trabalho, e ele falou, por que a gente não vê nada disso, desse trabalho? E aí eu olhei para ele e falei, não sei, nunca pensei em divulgar. Ele falou, você sabe que se você divulgasse isso, você teria muitos apoiadores, muitas pessoas que iriam investir num trabalho como esse. Esse trabalho se multiplicaria, ele seria maior? Eu falei, não pensei. Ele falou, sabe como é que você é? É como uma pessoa que está piscando no escuro. Uma pessoa que está piscando no escuro. Ninguém vê. Ninguém está vendo que você está piscando. Está escuro. E você piscando, ninguém vai enxergar, porque está escuro. Tem que mostrar o trabalho, e aí a sinceridade é sua. Quem vai decidir se esse trabalho é sincero ou não é você. O importante é que a gente divulgue o nosso trabalho, porque as pessoas do mal estão divulgando o trabalho delas e estão ocupando o seu lugar. Você que é uma pessoa boa, não está fazendo divulgação do bem, mas a pessoa do mal está fazendo a divulgação do bem, e por isso que você vai ver nas novelas, você vai ver nos programas, você vai ver a televisão cheia de promiscuidade, cheia de violência. Por quê? Porque o mal está fazendo o trabalho de divulgação perfeitamente. O mal tem um marketing, um departamento de marketing formidável. E as pessoas do bem têm um produto muito bom e fazendo um péssimo trabalho de marketing. Aliás, nenhum trabalho de marketing. E a gente tem que falar o bem. Tem que fazer o bem e mostrar o bem. Porque aí nós vamos ocupar o espaço que as pessoas do mal estão fazendo, estão ocupando e estão nos prejudicando nossos filhos. Parabéns, doutor Newton, sua família, todos os voluntários que estão aqui, todo mundo, parabéns a todos vocês. Desculpa eu ter levado um pouco de tempo na introdução, mas eu vi necessário fazer essa fala para que a gente possa se incentivar a ocupar o nosso lugar, que é o lugar do bem, divulgadores do bem, do amor de Deus, e apoiar esses trabalhos. Mesmo que ele não queira divulgar, nós devemos divulgar isso. Nós devemos levar esse trabalho. O Ademir, fiquei sabendo agora, e ele está divulgando, convidando pessoas. Tem que fazer esse trabalho de divulgação também. Eu tenho que fazer meu trabalho de divulgação, porque aí nós encorajamos as demais pessoas. E falam, não, as pessoas do bem estão aí, estão aparecendo, porque a gente imagina que elas estão escondidas, que não existe. E a gente fica desmotivado, fica sem inspiração. Está aí. Tem um grupo, vocês são esse grupo, pessoas do bem, nós vamos ter que falar. Vamos ter que piscar no claro e não na escuridão. Deus abençoe a todos. Eu vim para falar sobre interreligiosidade. E interreligiosidade tem que passar por conhecimento. Eu não consigo te conhecer, eu não consigo te respeitar, eu não consigo ser justo com você, se eu não te conhecer. Por que eu digo isso? Eu falo, não, consegue sim. Não, não consigo. Por que não? Porque se eu não te conhecer, eu vou te tratar como uma muçulmana, como um muçulmano. E capaz de eu te incomodar com isso. E aí um dia você vai chegar e falar, Sheik, mas eu não sou muçulmana, eu não sou muçulmano. E você está falando comigo como se eu fosse igual a você. E eu não sou, eu não penso igual. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, tal. E eu, na minha cabeça, eu estou te respeitando.
E, na realidade, não estou. Porque o respeito é te tratar como você gostaria de ser tratado. E não do jeito que eu acho que você tem que ser tratado. E para eu te conhecer, é necessário eu perguntar, é necessário eu me comunicar com você, é necessário eu ver com os seus olhos. E eu falo isso vice-versa também. Para você, para que a gente possa ter um relacionamento, uma relação boa, saudável, amorosa, harmônica, ter uma sociedade pacífica, interreligiosa, pluralista, do jeito que a sociedade brasileira é, e manter essa harmonia na nossa sociedade, é necessário conversarmos, é necessário que você me conheça. E é necessário que eu te conheça. É necessário nós dialogarmos. E um diálogo não de querer incomodar ou querer te converter, mas sim de eu me apresentar, quem sou eu, e você se apresentar, quem é você, para que a gente possa conviver da melhor forma possível. Tinha um professor na universidade que dizia para nós: meus filhos, conheçam tudo, conheçam todos, leiam muito, porque o ser humano, ele é inimigo daquilo que ele desconhece. Se você não conhece algo, imediatamente na tua cabeça, eu não quero. Jiló, comeu? Não, mas é ruim. Muçulmano, terrorista. Conheceu algum? Não, mas deve ser terroristas. Eles são feios. Eles são feios. Por quê? Eles são morenos. Quantos morenos temos na sociedade brasileira? Quantos morenos eu tenho na minha família? Parece árabe. Os Estados Unidos prenderam muitas pessoas e nos aeroportos expulsavam muitas pessoas que se pareciam com árabes. Muitos deles eram sul-americanos, latino-americanos, brasileiros, porque se pareciam com árabes. Os espanhóis, portugueses, sul da Itália, todos eles são parecidos com árabes por causa da colonização árabe na Andaluzia. Imagine todos eles sendo expulsos. Aqui no Brasil, muitos são de origem árabe. Vocês sabiam que aqui no Brasil, com o intuito só de conhecimentos gerais da história brasileira, nós aqui no Brasil, já que estamos falando de interreligiosidade, doutor, o que significa a palavra Bahia? Alguém sabe? Não? Alguém sabe? Eu acho que está faltando incentivo. Eu tenho uma bala de café aqui. Só para inspirar, só para incentivar aqui a participação. Alguém sabe o que significa a palavra Bahia? Não. Já ouviu? Não, já vi participação aqui. Estava todo mundo em silêncio. Quem falou não? A senhora vai ganhar uma bala pela participação. Bahia, com um H no meio, o nome de um grande estado brasileiro, Bahia, não tem significado na língua portuguesa, mas tem em árabe. Por quê? Porque foram os árabes, os muçulmanos, que deram o nome para esse estado. É um nome árabe, que diz Bahia. Bahia. Em árabe, Bahia significa uma terra formosa, bela, bonita. Dado pelos muçulmanos. Recife. O que significa Recife? Quem disse? Pedra. Quem está querendo ganhar bala? Vamos ver. De milho verde. Aqui. Não tem, acabou. Eu acho que devo ter mais uma. Tem mais uma, de milho verde. É que é ocasião especial. Já valorizei as perguntas, né? Como um bom árabe, comerciante. Recife vem da palavra árabe, Racif. Racif significa calçada, meio fio.
Por isso que você tem os arrecifes. Arrecife, na realidade, em árabe, é uma palavra de origem árabe que significa al-Racif, arrecife. A-L, que é o artigo definido, Recife, que são a calçada. Ar-Racif, arrecife, são aquelas pedras que ficam no litoral, que fazem o meio-fio, que protegem as pessoas da terra contra os inimigos, as naus inimigas, e foi chamado. E tantas coisas no Brasil que tem de origem árabe e que tem influência árabe, inclusive no Brasil, você tinha um califado islâmico. Na Bahia, em Salvador, teve uma revolta chamada dos escravos, uma revolta dos malês, em 25 de janeiro de 1835, na Bahia. Tanta influência aqui, tantas coisas, eu não vou ficar falando, mas é importante nós relermos a nossa história, revisarmos os nossos pensamentos. Essa pessoa que está do meu lado, esse imigrante, essa pessoa diferente, nem sempre é muito diferente. Por quê? Porque hoje os muçulmanos são 1,5 bilhão de muçulmanos, de adeptos no mundo todo. 1,5 bilhão. 1 bi, só para reforçar. 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. No Brasil, nós temos 1,5 milhão. Imaginem que esses muçulmanos fossem todos terroristas. Eu garanto para vocês que essa conversa, nessa manhã, nós não estaríamos tendo. Certo? Porque se eu fosse terrorista, eu já teria apertado o botão faz tempo. E só para vocês ficarem mais tranquilos nessa manhã, né? Tá tranquilo, todo mundo está seguro, tá bom? Eu brinco com isso, porque é essa figura, é essa imagem que estão querendo passar de mim, dos meus filhos, da minha esposa, dos seguidores da religião islâmica, que nós somos terroristas. E não tem nada de terrorismo na religião islâmica. Por quê? Porque na época que a Europa vivia a era das trevas, os muçulmanos estavam fazendo as descobertas em todas as áreas do conhecimento humano, da ciência. Na medicina, na arquitetura, astronomia, em tudo você vai ver a contribuição dos muçulmanos. Inclusive, hoje, quem tem celular não teria celular sem a contribuição dos muçulmanos. Não existiria radar sem a contribuição dos muçulmanos. Não existiria espaçonave, não chegaria-se à Lua sem a contribuição dos muçulmanos. Esses terroristas, esses homens bomba que querem matar os infiéis, não existiria sem a contribuição dos muçulmanos. Agora eu pergunto, esses muçulmanos, essas pessoas que fazem essas descobertas, que beneficiam a humanidade e não uma certa religião ou certo nicho da sociedade, eles querem matar as demais pessoas? Esse é um pensamento esquisito, contraditório. Eu invento algo que te cure e ao mesmo tempo quero te matar. Não consigo entender isso. Então, na realidade, o que está sendo passado é diferente da realidade. Então, se eu quiser conhecer um cristão, eu não vou perguntar para um muçulmano nem para um judeu. Eu vou perguntar para um cristão que conheça a sua própria religião e que tenha uma conduta correta, adequada, coerente com a sua religião. Se eu quiser conhecer um judeu, eu vou para um judeu, para a fonte, que conheça e pratique a sua religião moderadamente ou equilibradamente.
E a mesma coisa que eu convido a todos a conhecer os muçulmanos e o Islã através da fonte, e não da Globo, ou Record, esses meios, ou internet, essas páginas que divulgam uma imagem errada da realidade. Eu vou falar de forma bem básica, os 6 princípios, para me tornar um muçulmano, e você vai ver que não tem nada de diferente do cristianismo, do judaísmo. A nossa base é a mesma. O monoteísmo é crer em Deus único. Para eu me tornar muçulmano, eu tenho que crer em 6 pontos. Esses 6 pontos são básicos. Primeira coisa, crer em Deus único. Mas os muçulmanos acreditam em Allah, que é diferente do meu Deus. Eu acredito em Jeová. Eu acredito em Deus. Eu acredito em God. Os muçulmanos acreditam em Allah, é um Deus diferente. Não. Se você perguntar para um cristão árabe, ou se você ler a Bíblia em árabe, ali não está escrito Deus, está escrito Allah. Porque a referência ao Criador na língua árabe é Allah. Então, Allah é usado pelos judeus árabes, pelos cristãos árabes e pelos muçulmanos árabes. Então, Allah não é um Deus específico dos muçulmanos. Allah é referência do Criador na língua árabe. Nós acreditamos em Deus único. Para se tornar muçulmano, tem que crer em Deus único. A característica principal é que nós cremos que Deus, Ele é único, Ele é o único Criador, e tudo que é além de Deus é criatura dEle. Nós não adoramos junto a Deus mais ninguém, somente Deus. E tudo que é além de Deus, todos os profetas, Jesus, Muhammad, Moisés, Abraão, eu, vocês, somos criaturas de Deus. Só Deus é que merecedor da nossa adoração, do nosso sacrifício, do nosso esforço, da nossa devoção, das nossas preces. Eu posso rezar por você, mas eu não rezo para você. Eu rezo para Deus. O segundo, crer em todos os anjos. Nós cremos que existem anjos, anjos da proteção, anjo da morte, anjo das montanhas, anjo das chuvas, vários anjos que cada um tem a sua missão. Quanto mais você faz boas ações, mais anjos da guarda você tem. Que Deus coloca anjos para nos protegerem, para nos acompanharem. Nós não rezamos para os anjos, rezamos para Deus, Deus coloca a proteção dele sobre nós. E a bênção dele. O terceiro, crer em todos os livros sagrados. Nós cremos em todos os livros sagrados que vieram de Deus, são de fonte divina, porém eu só sigo a última escritura, porque ela revoga as demais anteriores. É uma questão de leis. A última lei revoga as demais anteriores a ela. Uma questão de jurisprudência. Mas eu acredito que existiram o Evangelho, a Torá, os Salmos, as Escrituras de Abraão, de Moisés, os 10 Mandamentos. Tudo isso eu acredito que são sagrados, porém eu sigo a última mensagem, que para nós muçulmanos, é o Alcorão. E que contém todos os ensinamentos da Bíblia, das Escrituras Sagradas. O quarto, crer em todos os profetas enviados por Deus. E, para nós muçulmanos, cremos que são 124 mil profetas que foram enviados por Deus, desde Adão até o profeta Muhammad, entre eles, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, essas pessoas, João Batista, Davi, Salomão, todos esses são mensageiros de Deus que vieram nos indicando, nos ensinando, são professores, são guias espirituais e também terrenos, que nos ensinaram qual é o caminho da felicidade, qual é o caminho da paz, qual é o caminho que nós devemos seguir para chegar a Deus. Na questão de Jesus para nós, acreditamos que ele nasceu de forma milagrosa, de mãe virgem, fez todos os milagres citados na Bíblia. Nós acreditamos que ele ressuscitou mais de uma pessoa, de um morto, né? Nós acreditamos que ele ressuscitou 4 mortos, mas sempre invocando o poder de Deus.
E nós não acreditamos que ele seja Deus. Essa é uma divergência que nós temos com alguns cristãos. Nós acreditamos que Jesus, ele é um mensageiro de Deus, e que a segunda divergência, que ele não morreu na cruz. Nós acreditamos que quando vieram os inimigos para capturá-lo e prendê-lo e matá-lo, nós acreditamos que Deus o protegeu e o arrebatou de corpo e alma vivo ao céu. Com 33 anos, está vivo, com 33 anos, vivo, não morreu e vai retornar nos últimos dias. Vai acabar com o anticristo, vai reinar, estabelecer a justiça e a paz, e reinará essa justiça e paz entre nós. Então, nós estamos aguardando a volta do Messias, o retorno do Messias, que para nós é Jesus, que para nós ele não morreu. Mas nós não adoramos Jesus, nós adoramos o Deus de Jesus, o Criador de Jesus, que é o Deus único, Allah, Deus, God, e assim por diante. Muhammad, para nós não somos maometanos, porque da mesma forma como nós não adoramos Jesus, não adoramos Abraão, não adoramos Maomé ou Muhammad. Acreditamos que Muhammad é um profeta, veio como Jesus, como Abraão, cumpriu a sua missão e morreu. Acabou a missão dele. A única missão que continua é de Jesus ainda. E o retorno dele acontecerá. É isso que nós acreditamos. O quinto, nós acreditamos no dia de juízo final, que nós, e essa é uma divergência com os espíritas, né? E é importante, porque eu tenho que me mostrar, eu não estou falando, vocês estão errados, eu acredito nisso. Nós acreditamos que nós, após morrermos, nós seremos levados, ressuscitaremos para um outro plano eterno, que não é a terra, seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, e teremos paraíso ou inferno. Nós, muçulmanos, não acreditamos em reencarnação. Então, é importante esses detalhes, porque a gente precisa se conhecer. Eu conheço vocês, mas vocês me conhecem? Muitos conhecem, por causa do Sheikh Hossam, e também das falas aqui, tem um centro ecumênico aqui também, muito bom, como é que chamam? De sala ecumênica? Salão? Sim, centro interreligioso, muito bom, aconselho vocês a visitarem. E o quinto, e o sexto e último pilar, que é a crença no destino. Nós cremos que o destino é dividido em duas partes. Uma parte do destino, eu não tenho poder sobre ela, ou influência sobre ela. Eu nasci do sexo masculino. Não fui eu que escolhi, Deus não vai me perguntar no dia de juízo final, por que você nasceu do sexo masculino? Não, Deus. Isso não está nas minhas... por que você foi careca? Eu não queria ser careca, mas o destino de Deus determinou que eu fosse careca. Por que você é feio? Deus, eu queria ser bonito, muito, eu fiz de tudo, mas não dá. O Senhor escolheu que eu fosse feio, eu vou fazer o quê? Isso eu não tenho como eu interferir. O dia que eu nasci, o dia que eu morrer, não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus, Ele que determinou isso para mim. Então, Ele não vai me questionar por isso. Mas a segunda parte, aí sim, cada um de nós é responsável pelo seu destino. A segunda parte do destino é aquela que eu tenho uma bifurcação, e aqui no momento eu tenho esses dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E na hora da escolha do caminho, Deus me deu algo chamado livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, eu consigo ir para o caminho do bem ou do mal. E eu serei compensado ou recompensado pelo caminho, pela boa escolha, e passível de punição pela escolha que eu fiz errada. Aí quem determina o seu destino é você. Eu estou aqui, segurando o microfone, falando com vocês, eu escolho respeitá-los ou desrespeitá-los. Mas nós vamos te bater se você desrespeitar a gente. Não importa as consequências. Mas está nas minhas mãos a escolha. Está nas mãos do Dr. Newton ajudar as pessoas, ou ir para casa e dormir e falar, só tenho problema. Está nas mãos de vocês agradecerem por um favor feito, por uma ajuda recebida,
por uma graça recebida ou não, tanto a Deus quanto às pessoas. Está nas mãos de cada um de nós usar drogas ou não, se embebedar ou não, ter esperança ou desesperança, se entregar para o desespero ou manter a firmeza e ter perseverança, manter a fé em Deus. Está nas mãos de cada um de nós escolher, fazer essa escolha. Cada um de nós escolhe. E aí a pessoa fala, Deus determinou que eu fosse uma pessoa infeliz. Não. Deus determinou que você vai passar por obstáculos, que você vai ter testes nessa vida. Mas quem decide como vai enfrentar esse obstáculo? Se você vai reagir a esse obstáculo, se você vai correr atrás de resolver, de transpor esse obstáculo, ou ceder para ele, se entregar para ele, é você. Você. Deus diz, se você reagir, você será recompensado com a cura, com a paciência, com a satisfação, ou, se você se entregar, aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem a tristeza, vem a desesperança. E eu vou falar uma coisa para vocês. Lembram lá atrás, quando eu falei que quem determina o dia da minha morte, o dia do meu nascimento e da morte é Deus? Então, Deus determinou para mim que eu vou viver 100 anos, por exemplo. Eu vou contar para vocês. A pessoa que tem 80 anos aqui, 90 anos, que tem 100 anos aqui, passou por vários momentos de alegria e de tristeza. Mas esses 100 anos são a vida dela. E ela, em muitos momentos, ela precisou reagir para passar esses momentos, esses obstáculos. E ela vê os momentos onde ela cedeu. E a mesma coisa a nós. Eu vou dizer, se Deus determinou 100 anos para mim de vida, se eu me desesperar, se eu me entregar para as drogas, se eu tiver fé, se eu for uma pessoa motivada, inspirada ou não, os 100 anos vão ser realizados. Então, está nas minhas mãos passar esse dia de hoje com qualidade de vida ou sem qualidade de vida, com esperança ou sem esperança. Quem decide sou eu e vocês. Eu aconselho a sorrir, ter esperança. E eu tenho certeza que vocês, se vocês não tivessem esperança, vocês não estariam aqui. Tem gente que está na mesma situação que a gente, com as mesmas dificuldades que nós, e às vezes muito menos, e elas estão enclausuradas em suas casas, no seu mundinho, na sua depressão, e elas não conseguem reagir e não querem. Tem gente que não quer reagir. Certo? Nós não. Nós somos vencedores, graças a Deus. Com todos os obstáculos, nós estamos aqui, acordamos, agradecemos a Deus, abrimos nossos olhos e estamos indo à luta para correr atrás dos nossos sucessos. Que Deus nos dê esse sucesso de hoje, de amanhã, de sempre, para nós, nossos familiares, nossas obras, nossos amigos, nossa sociedade. E abro aqui para as perguntas que vocês quiserem fazer. Que Deus guie a todos. Bom dia. Quem quer fazer? Alguém gostaria de fazer pergunta para o Sheikh sobre a religião islâmica? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Magna e eu queria informações como que funciona a Al-Qaeda. O que significa? Al-Qaeda, a palavra Al-Qaeda, significa base. Mas, como grupo, Al-Qaeda, eu, como muçulmano, só fiquei sabendo através da CNN. Quem me apresentou Al-Qaeda foi a CNN. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, né? Assim como o ISIS, o Estado Islâmico, né? Também nunca tinha ouvido falar. Quem me apresentou foi a
a CNN, parece que a CNN tem mais informações sobre o Islã do que eu, né? Eu sou sheik, deveria ter todo esse conhecimento, mais do que uma rede de notícias americana. Al-Qaeda, na realidade, é um grupo que surgiu querendo não sei o quê, mas matando pessoas. E o mais interessante disso tudo é que a Al-Qaeda e o ISIS, né, Estado Islâmico, matam mais muçulmanos que cristãos. E eles matam mais muçulmanos que os inimigos dos muçulmanos. Interessante isso. E são grupos que se dizem que são salvadores, que vêm para beneficiar os muçulmanos e divulgar o Islã. E não é isso que aconteceu, né? Porque hoje eu tenho os muçulmanos têm uma imagem de serem terroristas por conta deles. Então eu acredito que eles fizeram um serviço contra os muçulmanos, e se fossem muçulmanos não fariam. Então eu acredito muito que não sejam muçulmanos. São invenções e nasceram em berço não islâmico, e parece que judicialmente trocaram o nome e colocaram como o Islã sendo o pai deles. Mas eles não são muçulmanos. Grupos não são muçulmanos, são grupos terroristas, grupos fanáticos. E isso, grupo fanático, ele existe entre os cristãos, entre os judeus, entre os budistas, entre os muçulmanos, entre os ateus. O grupo fanático extremista tem entre todas as pessoas. Por que eu digo isso? Porque na realidade a base de tudo isso é a ignorância. Eu estava conversando com o Ademir, com o Dr. Newton antes, e a gente falando que a ignorância é a fonte de todo extremismo e fanatismo. Por quê? Eu li uma página de um livro, e aí tudo que você falar eu vou comparar aquela página que eu li. Eu vou tentar te adequar, te enquadrar dentro dessa página que eu li. É muito pouco, é muita pouca leitura. Sendo que o sábio lê um livro inteiro, uma enciclopédia inteira. Então, se você não se encaixa, a sua opinião não se encaixa na página 20, ela pode se encaixar na página 300, na página 90, no outro volume, porque ele tem um vasto conhecimento, então ele vai tentar encontrar, o sábio faz esse trabalho, de encontrar conexão com você. O fanático, pela ignorância dele, ele tenta encontrar formas de desconexão, de desconectar-se de ti e criar. As pessoas fanáticas são as mais depressivas que existem, porque elas são, primeira coisa, do isolamento, desconexão, elas não conseguem conviver. A pessoa que é extremista, ela vai se separando, ela é separatista por natureza. Ela vai se separando, ela vai encontrando defeito nos outros, até que chega um dia que olha para o espelho e fala: não gostei de você. O sábio não. O sábio olha para você: gostei do seu sorriso. Talvez o seu brinco não tenha gostado, mas eu gostei do seu sorriso. Para mim, basta o seu sorriso. Eu consigo conviver com... eu não gostei disso em você, mas eu gostei disso. Compensa, eu consigo me conectar a você. Vamos ver as convergências. Os fanáticos veem as divergências, os sábios veem as convergências. Nós devemos ter um olho convergente e otimista. Muito obrigada. Deus abençoe. Ô, Sheik, bom dia, meu nome é Rubens, é a primeira vez que eu falo no Obreiros. Para mim é muito importante estar nesse momento aqui, e a minha pergunta deriva, na realidade, à amiga aqui, né? O que leva um ser humano a ser um homem bom? E eu tenho certeza que o debate vai ser nesse nível. A gente não pode aceitar, né, alguém que tem uma religião tão importante como o senhor, e, de repente, também usa o Alcorão e também se explode, né?
É nesse sentido que acho que a dúvida é de alguém aqui dentro. Tá, muito obrigado. E tem um suicídio, logicamente, acho que... Obrigado. Obrigado, Rubens. E agradeço também aos obreiros do amor e misericórdia, né? Por nos receber aqui. Na realidade, o homem bomba nada mais é do que esse fanático, certo? Existe uma legítima defesa, algo chamado legítima defesa e algo chamado agressão injusta. Injustiça e legítima defesa. Eu não posso chamar a legítima defesa de suicídio. Por exemplo, entra algum bandido aqui que quer fazer mal de qualquer tipo para as pessoas, colocar a vida das pessoas inocentes em perigo, sendo elas muçulmanas ou não muçulmanas, não importa, sendo elas ateias, mas inocentes, e vem uma pessoa, mesmo que seja muçulmana, mas que está sendo injusta, que está sendo agressora, que está querendo colocar a vida das pessoas em perigo, e eu vendo que eu posso dar, se eu der, a única forma de eu salvar essas pessoas é dar a minha vida, e que se eu der a minha vida e eu morrer, as outras pessoas vão viver. Se eu fizer isso, eu não sou um suicida, eu não sou um homem-bomba, eu não sou uma pessoa agressora, eu sou um herói. Perfeito? Isso se chama legítima defesa. Qualquer pessoa que fizer o bem e morrer fazendo o bem, ela é uma mártir, é um herói. Ok? Sendo assim, os nossos soldados que se alistam e que treinam para matar outras pessoas no exército brasileiro, em qualquer exército, elas estão treinando para matar usando armas letais, métodos letais, para quê? Para defender a soberania, defender a propriedade, defender o país, defender a sociedade. É ou não é? De uma agressão. Se eles morrerem na tarefa deles, eles são o quê? Heróis. Perfeito? Mas eles estão treinando para quê? Para morrerem pelo bem. Essas pessoas, a gente não pode colocar tudo no mesmo, na mesma panela. Então, mártir, uma pessoa justa é uma coisa, legítima defesa é uma questão. Agora, o agressor, o homem-bomba, aquele que coloca a vida dos outros em perigo, sendo muçulmano ou não, ele já está propenso a isso. Perdão. Essas pessoas estão já propensas a isso. Então, o que ela faz? Ela pega o Alcorão, mas ela também poderia pegar a Bíblia, ou pegar a Torá, ou pegar o livro de Kardec, qualquer um. E a visão dela é extremista. Ela olha uma frase, esquece do contexto, só lê o texto, e aí ela justifica. Então, por exemplo, o que pode ser? A pessoa que morre defendendo a justiça e tal, esse negócio terá um lugar no paraíso. Ok? Isso está em todos os livros sagrados. A pessoa que morre, ele pode ler só isso. A pessoa que morre vai para o paraíso. Esquece. Fazendo bem, fazendo não sei o que. Ela vai dar a interpretação que ela quer para aquilo. Acabou, ela já está buscando algo e ela vai encontrar. Ela tira do contexto. E aí ele vai encontrar satisfação nisso e ele vai olhar e falar, não, está aqui o livro, a escritura sagrada, ela me apoia nisso. E ele vai querer justificar isso e ele vai querer justificar os atos dele. Só que a religião não justifica. Mas aí a gente vai voltar para o nosso livre-arbítrio. Eu é que decido que caminho eu vou seguir. Qual a interpretação que eu quero dar para as palavras de Deus? Aí entra a questão da ignorância e do conhecimento. Nós somos 1,5 bilhão de muçulmanos. Quantos são terroristas? Já pararam para pensar? 1,5 bilhão. Quantos são terroristas entre os muçulmanos? Vamos trocar a palavra terrorista por terrorista, aquele que traz terror para a sociedade, certo, Rubens? Perfeito.
Quantos terroristas nós temos aqui na sociedade brasileira que não são muçulmanos? Brasil. Você tem nas cadeias, e são pessoas que se dizem cristãs, que se dizem ateias, que se dizem budistas. Metalúrgicos. Se dizem metalúrgicos, né? Você vai falar. Você vai dizer que a religião é a culpada disso ou é a escolha da pessoa? Escolha. Espero ter respondido. Que maravilha. Perfeito. Gente, um americano que entra numa escola, mata 15, ele é doente. Ele não tem religião. Quando estoura uma estação de metrô, é muçulmano. A gente precisa ter um pouco de clareza no que a gente fala, pensa e naquilo que a gente compra da mídia. A religião islâmica é maravilhosa. A gente agradece ao profeta Muhammad. Todos os dias trabalho aqui como se fôssemos também do Islã. A religião islâmica é mais uma religião que prega o amor. Ela não prega absolutamente terror nenhum, nada de ruim, nada. É mais uma religião que prega o amor. E olha, é 1,5 bilhão de 7 bilhões que o mundo tem. Tá? A gente fala muito do judaísmo, a gente também agradece a Moisés. Os judeus no mundo chegam a quanto? A 13, 14 milhões. A estimativa mais alta, 19 milhões, e a mais humilde, 12 milhões. 12 milhões. Fazer uma média, 15 milhões para 15 bilhões. 15 milhões para 15 bilhões. É muito grande a diferença. Desculpa, de 1,5 bilhão. É muito grande a diferença. Vamos lá? Bom dia, meu nome dia. é Alexandre. Eu queria fazer 2 perguntas. Depende da pergunta. Bom dia, depende da pergunta. Não, eu queria fazer 2 perguntas e, infelizmente, não vou poder atender o Newton, né? Mas também não vou falar sobre terrorismo. Fica à vontade. Primeiro que eu tenho consciência de que os árabes contribuíram muito para a evolução da ciência. Porém, eu não sei se isso aconteceu antes ou se teve uma influência muito da religião islâmica. E quando eu falo da religião islâmica é porque eu quero conhecer um pouco mais disso. Mas você tem também, todas as religiões foram usadas para manipulação e para controle e manutenção de um sistema injusto. Né? É que eu tenho que fazer uma introdução, porque senão não consigo falar. Então, dentro disso, eu queria perguntar 2 coisas, que uma veio até num workshop interreligioso que me chamou a atenção, que tanto o judaísmo quanto o islamismo foram as 2 religiões que falaram da proteção ao patrimônio, como sendo o patrimônio uma coisa sagrada. E eu acho que muito que vem dessa injustiça vem através desse apego ao materialismo que Jesus falava contra. Né? Então, a questão primeira é com relação a qual a visão da religião islâmica com relação à proteção dessa questão material e da desigualdade da humanidade com relação a isso. Perfeito. E a segunda é que uma religião uma raça, não sei, acho que seria uma raça, né? Os árabes seriam um povo. Um povo que contribuiu tanto para a evolução da ciência. E a visão que eu tenho hoje é que esse mesmo povo traz um conservadorismo muito grande. Por exemplo, em relação ao machismo. Eu enxergo que, naquele mesmo workshop, ficou muito claro usam a religião, talvez, para justificar uma posição machista dentro da religião. Então, seriam esses 2 pontos, a questão do patrimônio e a questão do machismo e do conservadorismo. Perfeito. Agradeço a pergunta. Quanto à questão do patrimônio, Deus ele garante para a pessoa uma das 5 questões que os propósitos da religião, os propósitos da existência da religião são 5, ok? Um deles é garantir o patrimônio.
da pessoa. Então, você vai ter dentro da religião regras para segurança, para que você tenha segurança no seu patrimônio. Se você trabalhou honestamente, conquistou honestamente, é teu, ninguém pode usurpá-lo, ninguém pode tirá-lo de você de forma injusta. Perfeito? Isso não contradiz você não ter apego ao materialismo. Na realidade, Deus no Alcorão Sagrado, ele diz: وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tudo bem? Tá claro, né? Não? Poxa. Eu achando que estava... E busque naquilo que Deus lhe deu de graças a vida eterna, a outra vida. E não se esqueça da sua sorte nessa vida, na vida terrena. E faça o bem do jeito que Deus fez o bem para você. Pratique o bem para os outros do jeito que Deus foi bom para você. Perfeito? Essa é a regra de equilíbrio entre a sua vida material e a vida espiritual. A vida espiritual, ela é a prioridade aqui. Por quê? Porque ela é eterna, a alma é eterna, ela não morre. E a felicidade, ela é espiritual. Então, primeiro plano, primeira prioridade é a sua paz espiritual, é o seu espírito, mas sem esquecer do equilíbrio, porque você precisa comer, você precisa de um abrigo, você precisa se vestir, tudo isso são questões materiais e você precisa delas, porém dentro de um controle, sem que ele passe por cima da sua vida espiritual, e você vem da sua vida, vem da sua alma para o materialismo. O materialismo no controle. Isso a religião ela permite e ela incentiva, porque o equilíbrio, a felicidade está no equilíbrio entre esses dois. Nós somos feitos de corpo e alma, e é necessário alimentar o corpo e alimentar a alma. O primeiro plano, a primeira prioridade é a alma. Perfeito? Não há problema algum, não há contradição nenhuma, pelo contrário. Certamente que isso precisa de uma reflexão maior para que a gente entenda, porque algumas pessoas e algumas sociedades, elas cresceram dentro de uma ideologia de que o material é pecado, o dinheiro é sujo, e pelo contrário, o dinheiro é maravilhoso, o dinheiro é muito bom, o cargo é muito bom, a política é muito boa, tudo que é material é muito bom, dentro do uso para o bem. E ele é muito ruim e péssimo quando é usado para o mal. Simples, não tem dificuldade nenhuma, Deus está nos colocando isso. Mas nós crescemos sendo colocado de que se você fizer algo e receber por isso, pronto, você virou materialista, você virou escravo do dinheiro. Não. Eu posso fazer as coisas, por exemplo, esse trabalho que está sendo feito aqui. Se tivesse investimento, quantas pessoas nós teríamos aqui hoje? Não seria um maior número de pessoas beneficiadas? Aí você fala, mas aí entra capetinha, as ideias diabólicas. E tal, aí depende da pessoa que vai escolher. Aí depende do livre-arbítrio de cada um e da preparação espiritual de cada um, da lapidação de cada um. Certo? Não há contradição na religião islâmica quanto a isso. Quanto à questão do machismo, espero ter atendido. Tudo bem, depois a gente conversa lá fora, para não... Tá? A questão do machismo, na religião islâmica, ela proíbe essa questão, porque a religião islâmica, preste atenção, 14 séculos, 1400 anos, a religião islâmica ela determina para a mulher e para o homem voto um por um.
igual. A mulher tem o direito a votar igual ao homem muçulmano, um por um, igual. Há 1400 anos atrás. Na sociedade ocidental, a partir de quando que a mulher passou a ter o direito a voto? Década 19. Década de 20, aqui. Até a década de 70, o voto da mulher valia meio voto do homem. O que eu estou falando aqui, comparação, que seja no século XVIII. Mas aí não é religião, né? É religião. A religião islâmica, ela determina isso. Não, mas aqui é Estado. Não importa. A gente está falando de culturas. Você me abordou sobre a questão do machismo. Não importa se é no Ocidente, se é no Oriente, se é religião ou não. Eu estou te dizendo o modo de vida, a cultura, o pensamento. Porque o machismo ele não vem da religião. A religião não determina o machismo. Quem determina são as pessoas, as culturas. E os árabes, como cultura, como tribos, você vai encontrar machismo. Como religião, não. Enquanto os árabes se apegarem à religião, eles serão bem-sucedidos. Quando eles se apegarem aos costumes, serão iguais a qualquer povo, tanto na África, quanto no Brasil, quanto em qualquer lugar. Tem as pessoas boas e ruins, tem costumes bons e ruins. Como religião, não. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Neide. Bom dia, Neide. Me desculpa a ignorância, tá? Eu queria saber se eu falo sheik, qual que era esse título e como fazer para ter o título de sheik e se pode casar mais de uma vez. A esperança é a última cara. Sheik, a palavra sheik, na língua árabe, sheikh, né? Poucas pessoas eu ouvi pronunciarem corretamente. Das poucas pessoas que eu vi foi o Dr. Newton, pronuncia muito bem. A palavra sheikh significa ancião, velho, idoso, na língua árabe. Antigamente as tribos árabes, elas colocavam como líder sobre elas a pessoa mais velha. Esses eram valores que eram usados. Então a pessoa ficava velha, ela ocupava cargos de sabedoria, de liderança, pela experiência, pela paciência, pela vivência, experiência, tudo isso. Hoje nós colocamos no asilo. Descartamos. Não serve, não tem nada. Acabou. Tem validade. 50 anos, 60 anos, acabou. Não tem mais o que beneficiar ou contribuir. Isso é uma visão materialista. Isso é uma visão materialista, né? A religião islâmica, ela tem um provérbio árabe que diz: quem não tiver um velho em casa, que peça emprestado dos vizinhos um velho. Que tenha sempre um velho em casa emprestado. Que tenha alguém com sabedoria dentro da sua casa. Antigamente, os velhos, quando eles paravam de trabalhar, eles não paravam de trabalhar profissionalmente e viviam joguinhos e dominó, essas coisas, não. Eles passavam a fazer conselhos para conciliar entre as pessoas, ensinar os jovens, brigas entre familiares, e essas coisas, eles iam e tentavam resolver os problemas da sociedade, faziam comissões. Nós temos isso dentro da nossa comunidade, a gente incentiva isso. E antes, as tribos árabes, elas colocavam sobre elas, como líder, a pessoa mais velha. E esse cargo passou. Então, você ia para uma tribo, a primeira tenda que você ia ser hospedado seria na tenda do sheik, que é o líder. Esse título passou a ser para aqueles, mais tarde, para aqueles que sustentavam a tribo ou aquela família
financeiramente. E aí aparece o sheik do dinheiro, o sheik do petróleo e tal, que não é o meu caso, né? Na realidade, no meu caso eu sou um sheik sem fundo, né? Mas, e mais tarde o sheik passou a ser um título de liderança para aqueles que aprendiam a religião e voltavam e ensinavam as pessoas as questões do Alcorão, da religião. Então guiavam as pessoas, mesmo sendo mais jovens, passaram a utilizar esse termo que é de liderança, que é sheik. E sheik hoje, saúde, e que sheik hoje, para se tornar um sheik, ele é um estudo, né? No mínimo 4 anos, numa faculdade de teologia, onde se aprende a religião, mas esse estudo não para, ele não cessa aos 4 anos. A pessoa continua estudando porque o conhecimento nunca cessa, né? Mas o básico são 4 anos e depois ela vai expandindo os seus conhecimentos de acordo com a sua vontade também. E também tem que ter, são 3 coisas para ser sheik: formação, preparo, né? A pessoa estar habilitada a isso. A segunda, ter vocação para isso, ela querer, porque muitas pessoas estudam, mas não têm essa característica natural de líder. Então, tem que ter vocação, querer. E a terceira, aceitação, porque também eu querer e ter estudo e você não me quer como sheik não adianta nada, não é isso? Então, tem que ter a aceitação também das pessoas. Eu fiquei, ela falando sobre o casamento, eu falei, caramba, se eu casasse com mais de uma, colocaria mais quantas alianças? Cada esposa mais uma aliança no mesmo dedo, né? Na realidade, a questão do casamento, a poligamia, ela é permitida em todas as religiões, não se tem um limite, só na religião islâmica que tem um limite máximo, mas antes disso, nem na Bíblia, nem não tem uma. E Salomão casou com quantas mulheres? Davi, e assim por diante, profetas, né? Mas não se tem, não pode casar com mais de uma, não se tem, essa, a não ser na religião islâmica que diz que tem um limite de 4 esposas, mas por motivos. Então, a pessoa não pode casar casar, tem que ter algum motivo. Muitas vezes são questões sociais, por exemplo, em guerras, como aconteceu na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, muitos homens morreram e ficaram famílias desamparadas, famílias que não tinham. Então, a poligamia, nesse caso, ela extrapola o espiritual, né, o religioso. Ela vai, lógico que faz parte do religioso também, mas o social, que é uma questão de uma solução para um problema social que você tem. É muito desagradável. Desagradável para a primeira esposa, para a segunda, para a terceira, para a quarta é maravilhoso. Ela aceita com toda a tranquilidade. Não é isso? Melhor do que ser amante, né? Não é isso? Porque ela vai ter todos os direitos garantidos e ela será adotada, né? Será tida como esposa legal e não como amante. Então, para eliminar e também benefício da primeira esposa, pelo menos o marido, ela tem certeza que ele sofrerá punição se tiver amante, então ela está garantida. Se ele quiser e passar pela cabeça dele, ele vai assumir, então eu estou tranquilo. Mais ou menos. Bom dia. Gratidão Bom dia. aí por tudo que você dividiu, que você passou com muita suavidade. Deus te abençoe. Eu queria saber a respeito da oração ao pôr do sol, é isso? Ao nascer do sol ou não é isso? Eu queria ouvir um pouquinho e saber da oração, como é. Obrigado. Nada, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Até agora eu não levei nenhuma pedrada, tá bom, né? Tranquilo. Vou voltar de novo, tá? Na religião islâmica nós temos um dos preceitos da prática, né? Eu falei só da crença, né? 6 pontos da crença. Mas o muçulmano também não basta só o muçulmano na crença, ele tem que praticar. E para praticar tem que ter 5 pilares. Primeiro, testemunhar, verbalizar. Eu creio em Deus único e creio em todos os profetas. Significa o quê? Que é um acordo que eu faço com Deus. Ó Deus, eu acredito em Ti e vou seguir todas as suas mensagens.
todos os seus preceitos. É um acordo que eu faço. Assino um acordo com Deus, um contrato. O segundo é praticar a oração 5 vezes ao dia. O terceiro é fazer uma contribuição, pagar o imposto. Todo rico tem que pagar o imposto para o necessitado, de 2,5%. 2,5% do lucro líquido anual. Não é lucro bruto, não é 10%, 2,5% do lucro líquido anual. Então, se eu tiver lucro líquido anual acima de R$2.000, eu tenho que tirar 2,5% e dar para o pobre, para a pessoa necessitada mais próxima de mim. O quarto é jejuar o mês do Ramadã. É uma abstinência, tem na religião cristã, na judaica, no budismo, em tudo, né? Até na medicina tem o jejum que faz bem, né? E o quinto é a peregrinação à Meca uma vez na vida, se tiver condições físicas e financeiras. É um ritual de peregrinação específico dos muçulmanos, depois eu posso te explicar como é que é feito. É uma vez na vida. Ele acontece todo ano, mas o muçulmano deve fazê-lo uma vez na vida. Vamos para o segundo ponto, que é rezar 5 vezes ao dia. Da mesma forma como eu me alimento 3, 4 vezes por dia, alimento o meu corpo 3, 4 vezes por dia, Deus determinou para mim que para a minha saúde, para o equilíbrio da minha saúde espiritual, eu devo rezar, eu devo me conectar à fonte da minha alma, porque a minha alma é um suspiro de Deus, é um sopro de Deus, então ela é eterna, por isso que a alma ela é eterna, porque ela é o sopro de Deus, e Deus é eterno. Então, para eu alimentar, eu tenho que me ligar à fonte da mesma forma como o meu corpo, a fonte dele, a matéria-prima é a terra, e eu, para mantê-lo, eu tenho que buscar alimentos todos que saem da terra, tudo sai da terra, não é isso? Animais, frutas, tudo vem da terra. Para sustentar o meu corpo, que é da terra, eu preciso similar, um alimento similar. A mesma coisa a alma. Para manter a alma, eu preciso de um alimento também da mesma fonte, que é de Deus. Então, a oração, ela é a fonte de alimentação da minha alma. Para eu estar tranquilo, eu preciso me conectar a Deus, a fonte, ao posto de combustível espiritual, que é Deus. Perfeito? E aí, Deus determinou. Os médicos falam 3, 4 refeições para manter o corpo. Deus está falando 5 refeições, chamadas orações, para manter o espírito em equilíbrio. Você pode fazer mais, mas não menos. Porque aí, senão, você vai andar na reserva. E se você andar na reserva, você tem aquelas sujeiras que ficam na reserva e vão subir, vão prejudicar o motor e assim por diante, e o desempenho do carro. Então, essas 5 orações, elas são divididas entre o dia e a noite. A primeira oração, 5:30 da manhã. Depois, 12:30. Depois, 3:30 da tarde. Depois, ao pôr do sol. No pôr do sol. Depois do pôr do sol. E o quinto, 1h, ou quando acaba aquele lusco-fusco, aquela faixa vermelha no horizonte, né? No poente, certo? Quando acaba, escurece, aí vale a 5ª oração. São 5 orações para me manter conectado a Deus. No meio da muvuca, durante o dia, eu rezo para ter um momento de descanso, de reflexão. E à noite, antes de dormir, e depois que eu acordar, as primeiras coisas, a primeira coisa e a última coisa que eu faço é rezar. Espero ter respondido. Bom dia, Sheik. Meu nome é Edson. Bom dia. Antes de fazer a pergunta a você, eu gostaria de me dirigir a todos para o seguinte: a pergunta que eu vou fazer não é questionamento, nós estamos num encontro interreligioso, é para conhecer, para entender um pouco melhor o pensamento, como você se baseia no Alcorão. A ideia é tirar de você o pensamento, aquilo que você extrai do Alcorão para responder a pergunta, né? E nós estamos aqui falando em nome de Deus, obviamente. A pergunta é o seguinte: você colocou num determinado momento que será feito um juízo final, como é a crença de muitas outras
interreligiosos, evangélicos, etc. Mas a questão é assim, se nós temos um Deus misericordioso, né, um Deus onipotente, onipresente, um Deus que nos ama e que dentro dessa visão Ele perdoaria a todos os nossos erros, todas as nossas falhas, enfim, teria dentro dessa ideia. Eu queria que você explicasse um pouquinho para que a gente possa entender, por isso que eu falei que aqui não é um questionamento, tá? É um aprendizado, é para a gente refletir. Eu queria que você me explicasse um pouquinho com relação dentro da escritura que você segue, o Alcorão, como que justifica essa questão desse julgamento final? Como que seria isso? Poxa, não, é assim, e vai acontecer assim com os espíritos, as almas que tiverem uma determinada definição. Ou seja, esse serve, esse não serve, como se fosse um controle de qualidade, onde Deus fala, não, esse presta, esse não presta, e aí como é que ficaria isso para a gente poder entender na visão de vocês? Perfeito. Obrigado. Edson, obrigado. Na realidade, você não vai tirar nada de mim. Você falou, eu vou tirar de você. Não vai, não. A gente vai dividir. Só brincando, tá? Depois eu posso te emprestar alguma coisa. Eu tenho uma bala de milho que eu posso dividir contigo. Na realidade, pessoal, não é Deus que decide isso. Deus é o juiz, mas quem decide é você. Deus te deu livre-arbítrio. E você que escolhe se você vai para o paraíso ou não, se você vai ser feliz ou não. Quem escolhe sou eu, de acordo com as minhas atitudes. Então, quem determina não é Deus. Quem determina sou eu. Se eu vou ser feliz ou não, se eu vou ter sucesso ou não. Porque quem decide fazer o bem e o mal sou eu. Eu não posso transferir essa responsabilidade para Deus. E é muito fácil eu falar, Deus é bom, então Ele perdoa tudo. Então, tudo bem. Então, por que eu vou punir o ladrão, o assassino, o traficante, o estuprador? Nessa mentalidade, nesse raciocínio, se Deus perdoa tudo, Ele vai perdoar essas pessoas. Então, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ser vingativo, eu não posso querer justiça, eu não posso exigir que alguém seja preso, seja punido. Então, qualquer um pode tomar o que é meu, porque Deus vai perdoar. Se eu pensar dessa forma, na realidade, eu estou diminuindo de Deus. Quando eu faço isso, o que você diria de uma pessoa que é bondosa a esse ponto? Das pessoas fazerem tudo e não se preocuparem com ela. Não se preocuparem com a sua propriedade, não se preocuparem com a honra dela, falam mal dela e ela perdoa tudo, e aí tiram dela, batem nela e ela perdoa tudo, estupram a filha, matam o filho e ele perdoa tudo. E as pessoas não têm limite. Você diria que era uma pessoa boba ou uma pessoa boa? Se o Estado permitisse isso, um governo, a justiça permitisse isso, você diria impunidade ou você diria a justiça é boa? Se eu não permito isso para mim, como é que eu vou permitir isso para Deus? Na realidade, Deus somente vai analisar aquilo que eu fiz. Ele vai me devolver aquilo que eu fiz. Se eu fizer o bem, Ele retribui para mim e fala, você foi uma pessoa boa, você fez o bem. Toma de volta aquilo que você fez. Se eu fui uma pessoa má, Deus vai falar para mim, olha, está tudo anotado aqui, está devolvido para você. Tudo que você investiu, aqui está o resultado. Eu e você vivemos aqui, eu fui uma pessoa má, eu fui uma pessoa ruim, eu fui uma pessoa criminosa, eu fui uma pessoa... E você foi uma pessoa dedicada, fazendo o bem e tal. E eu e você, a gente se encontra depois, fala, e aí, tudo bem? Foi legal, né? Estamos no mesmo lugar aí, tomando o mesmo refresquinho. Aí, viu?
precisava rezar tanto, fazer tanto negócio, era só fazer o que eu fiz, aqui estamos no mesmo lugar. Essa é a forma de pensar islâmica, ok? Estou te tirando do Alcorão e das religiões, como é que elas analisam isso. Espero ter respondido, pelo menos. Bom dia, meu nome é Ivonete. Ivonete, boa. Bom dia. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um frigorífico e, nesse dia, estava havendo um abate islâmico lá. Era destinado aquele dia somente a isso, somente ao abate islâmico. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, tá? E sobre o consumo da carne animal, essa diferença, dá diferença para a gente. Obrigada. De nada, obrigado, Ivonete. Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz: "Wakulu washrabu wa la tusrifu", comam e bebam e não desperdicem, né? Deus permitiu que a gente consuma só produtos saudáveis. Então, até na questão do abate do animal, Deus colocou regras para que não prejudiquemos os animais ou os animais sofram. Então, mutilar animais é proibido na religião islâmica, mutilar o próprio corpo, tatuagem, essas coisas, fazer mutilação no corpo, porque o corpo não é meu, é de Deus, ele está em consignação com a gente, está em confiança na gente, e a gente tem que entregar da mesma forma como o recebemos. E a mesma coisa os animais, a gente não pode fazer os animais sofrerem, imputar sofrimento, nem nada contra ninguém ou nenhum animal. E para a questão do consumo, Deus liberou o consumo animal. Alguns animais permitiu que consumíssemos, certo? Porém, para abater esses animais, Deus colocou regras de abate. E uma delas é sangrar o animal. Primeiro, a degola, porque é a forma mais indolor que existe, a menos indolor que existe é a degola. Melhor do que bater ou tomar choque, ou como acontece, e é menos prejudicial. Por quê? É mais saudável. Por quê? Porque quando abate o animal, o sangue ele não fica dentro do corpo, ele é expelido, ele sai. Então a carne ela dura mais e ela é mais saudável. Nesse abate, né, os países islâmicos que consomem, quando eles vão importar do Brasil essa carne, então eles colocam essa regra. Então esses frigoríficos eles têm que se adequar a isso. Existe uma regra, mas não é só aí. É antes do abate também. Na criação, na ração também, a religião islâmica ela já coloca regras, até na ração, no alimento. Não pode ser nada de origem animal, nada de hormônios, nada tal. Isso não, tem que ser totalmente natural, porque a carne não é somente sair o sangue e está tudo certo. Não, mas também a forma que foi alimentado, criado esse animal. E não pode ser da forma como alguns frigoríficos, alguns lugares, aí, criação fazem, né? De confinamento, hormônio para crescer rápido, tudo isso é proibido. Então, existe um processo chamado de halal. Halal significa lícito, então tem que ser o processo todo lícito para que a carne chegue até... E aí depende do quê? Depende da convicção de cada um. Por isso que a religião islâmica ela não tem um policial para cada muçulmano se ele vai. É por isso que nós temos 6 pilares da crença. Eu creio em Deus. Se eu creio em Deus, eu estou convicto, eu tenho que agir de acordo. Essa é a coerência. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico tem que estar em sintonia. E aí nós vamos ter uma sociedade sem precisar de polícia. Cada um será o policial de si, cada um saberá que Deus está observando e Deus será o juiz no dia de juízo final, no tribunal. E nós seremos apresentados a Deus. Então, esse processo de halal,
ele é para preservar a carne e preservar a saúde do ser humano, daqueles que consomem, sem prejudicar o animal. Em síntese, é isso. Oi, eu sou Maria Fernanda, tenho 17 anos e eu fiquei em dúvida quanto a uma questão que você disse. Você falou que os homens poderiam casar com várias mulheres, até 4, agora, né? Agora veio a vez das mulheres. E as mulheres? E as mulheres? E se elas não puderem casar com mais de um homem, isso não poderia ser considerado machismo? Não. Obrigado pela pergunta, mas não é, porque a mulher ela tem o direito ao divórcio. Se ela não concordar, ela pode pedir o divórcio, certo? E casar com outro homem, não importa. A questão aqui entra uma questão de natureza do homem e da mulher, certo? Do homem e da mulher. Deus não permitiu isso para as mulheres por uma questão de condições. Eles, sabendo da criação dele, sabendo da natureza do homem, sabendo da natureza da mulher, colocou algumas regras que são para os homens e algumas que são características das mulheres. Algumas questões gerais são para os dois, mas Deus, ele respeita os diferentes diferentemente, cada um de acordo com as suas características, porque ele não trataria os dois na mesma forma em tudo, porque seria injusto, porque eu suporto coisas que você não suporta, ou você suporta coisas que eu não suporto. Perfeito? Então, quando a gente fala da questão, a gente não pode pensar tudo linear, tudo por igual. Nós temos que ver as características psicológicas, emocionais de cada pessoa, e a religião ela vai atender isso. A mulher conseguiria amar os homens da mesma forma, conseguiria atender, ser justa com os seus maridos da mesma forma. Já é difícil, né, fazer justiça com uma, imagine. Mas aqui Deus colocou a questão da poligamia por duas questões, social e também por uma preservação da família, para que não haja traição, sabendo da natureza do homem, que olha, está na rua, tal, esse negócio. Então, olha, é proibido ter amante, é proibido o adultério, o castigo é severo, severíssimo, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a saída é essa, quer? Assume. Temos uma necessidade social, você tem essa forma. Não é agradável. Não é agradável, mas me traga uma solução melhor que essa. Certo? Eu estou falando de uma questão social, um problema social, onde você tem várias famílias e muitas mortes de homens, né? Uma taxa de mortalidade de homens maior do que das mulheres. E aí eu preciso, hoje, se todos os homens do sexo masculino, vamos dizer, né, que nascer, está escrito ali, M, se casarem com pessoas do sexo feminino, em todos os países você vai ter milhões de mulheres a mais, ok? Isso é estatística, ok? Elas não querem casar, elas não querem formar família. Qual que é a oportunidade que elas têm? Ok? Você fala, mas as minhas custas? Não, eu não estou dizendo isso. Não é uma obrigação, mas é uma opção. Quem quiser, tiver condições, pode fazê-lo. A mulher, ela pode se divorciar e ela tem o direito. Aliás, a mulher ela não é obrigada a casar com quem ela não quer, é um direito dela. Mas isso nas tribos, às vezes, assim, tribais, costumes tribais, obrigavam a mulher. Como aqui existe? A minha filha é rica, de família nobre, só casa com nobre, não casa com pobre, com plebeu. Isso tem, aqui na nossa sociedade tem. Em São Paulo tem isso. Não é isso? Obriga a mulher, tal, esse negócio. E assim por diante, só casa da família. Os gregos deserdavam os filhos que casassem fora, os japoneses a mesma coisa, os alemães a mesma coisa, perfeito? A religião veio e regrou isso, ela vem e tenta regrar isso, mas às vezes os nossos
sentimentos tribais ainda prevalecem, culturais. Espero ter respondido. Então, eu gostaria de saber se há no islamismo algum tipo de sacramento ou hierarquia, posso dizer sacerdotal? A questão do sheik, né? O sheik, para se tornar, depende do conhecimento, estudo. E depois ele é apresentado, né, e ele é oficializado para a comunidade e tal. Nós não temos a hierarquia da Igreja Católica, que é muito bem organizada, né? Você tem cônego, né? Você tem o padre, tem essas estruturas. Nós não temos essa estrutura religiosa que eu digo espiritual, tal. O sheik é a autoridade. Nós temos o conhecedor e aquele que está aprendendo, o aprendiz e o sábio, ok? Quem conhece mais ensina quem conhece menos. Pronto. Pode ser um garoto que conheça mais de religião, ele vai ser o meu sheik, ok? Se ele conhece mais da religião ou de um ponto da religião, eu vou aprender com ele. Pronto. É isso. O que nós temos é a hierarquia administrativa. Então, por exemplo, nós temos uma grande comunidade, tem as mesquitas, então precisa um coordenador para coordenar as mesquitas, e aí tem o representante, então isso é necessário para organizar os trabalhos, como uma empresa e assim por diante. Isso nós temos. Muito obrigado. Gente, eu sei que um monte de gente quer fazer pergunta, mas são 10h30 da manhã. Rapidinho, tem umas 30 na sua frente, que já levantaram a mão antes. Infelizmente, nós vamos parar aqui por conta do horário. Muita gente com dor, muita gente que veio para tratamento. Eu ficaria o dia inteiro conversando com o Sheikh. É muita coisa linda. Mas não basta vocês quererem perguntar. Existe um manual do Islã que chama-se Alcorão Sagrado. É fantástico. É fantástico. Saiu a nova edição agora, recente, com interpretações a respeito de cada surata. São 114 suratas. É espetacular. O Sheikh veio aqui apenas para estimular o nosso prurido científico. Nós temos agora que sair daqui, comprar um Alcorão e parar de falar a besteira do que a gente não conhece. Sem preconceito, sem ignorância, estudando todas as religiões. Todas. Então, eu peço desculpas, tem umas 30 pessoas que queriam fazer pergunta. Infelizmente, nós vamos parar por aqui. Queria que o Sheikh fizesse o encerramento. Foi fantástico, amei. Obrigado. Maravilhoso. Voltará várias vezes para que a gente consiga sempre colocar em prática aqui na Obreiros a interreligiosidade. Vocês sabem que nossos mentores são de religiões diferentes. Irmã Dulce foi uma freira da Igreja Católica. Não foi? Foi. Dr. Chan é um médico chinês que, nas últimas 7 encarnações, foi budista. E aí? A gente é espírita. Só que na parte espiritual não tem espíritas, tem espíritos. Por isso que a gente acredita que a diversidade religiosa é o caminho da paz. Não tem outra forma. E a Obreiros é muito mal vista no meio espírita, dentro da Federação Espírita, porque prega esta interreligiosidade desde o primeiro dia que nós abrimos a casa. Por isso que quando me perguntam, você dirige uma casa espírita? Não. Eu dirijo uma casa interreligiosa que tem como preceitos fundamentos do espiritismo. Mas é uma casa para espíritos. Como todos nós somos espíritos, é uma casa que respeita a diversidade religiosa e sempre o fará. Estamos indo agora, dia 1º de setembro, para o 24º Encontro Interreligioso. E esse 24º encontro versará sobre a geração que muda o mundo. Serão jovens, aqui quem vai representar a gente é a Fafá, que está aqui no som, e a Bia, tá? Que é uma menina de 21 anos, 22, e a outra de 18.
Porque não adianta a gente querer mudar, nós estamos conversando lá em cima sobre isso, né, Sheikh? Mudar a cabeça de uma pessoa de 80 anos, quanto o que está arraigado dentro dela, em termos religiosos, é muito difícil. Hoje eu estou preocupado com os nenês da nossa escola, os baixinhos de 1 aninho, que é através deles que eu acredito que a gente um dia ainda irá mudar esse mundo. Porque, no fundo, existe uma única religião, que é a religião do amor. E o que a gente pensa não é unificar as religiões. Ao contrário, é respeitar as religiões. Respeitar. Não é fazer do mundo uma única religião. Não. Cada um continua com a sua, porém, respeite a do outro. Respeite a religião do outro. Deus, eu sempre digo aqui que Deus é a água. As religiões são os copos. Cada um toma Deus no copo que quer. Mas não deixe de tomar água, gente. Se você quer tomar num copo de plástico, de cristal, de metal, de vidro, não importa. Que são as religiões. Deus é único. Esta água da vida. Por isso que a gente preza e prima pela interreligiosidade. Eu vou passar para o Sheikh fazer o encerramento. Obrigado, olha, eu estou apaixonado por tudo que você trouxe aqui e por você como um grande líder religioso que é. Deus abençoe a todos. Só tenho nessa manhã, nesse final de encontro, que agradecer a Deus. Agradecemos a Deus. Com todas as nossas falhas, ainda Ele continua sendo bom com a gente, né? E nos dando mais oportunidades de fazer melhor e de corrigir o que nós fizemos de ruim. Peço a Deus nesse momento que Ele nos abençoe cada um de nós, cada um dos nossos familiares. Peço a Deus que cure os nossos doentes, tenha a clemência dos nossos mortos, que Ele coloque na nossa visão luz, na nossa audição luz, nos nossos rostos luz, no nosso coração luz, que Ele dê um pouco da sua luz, para que sejamos iluminados em todos os momentos da nossa vida. Peço a Deus que Ele proteja as pessoas inocentes onde quer que elas estejam, em situação de conforto ou desconforto, situação de paz ou de guerra. Que Ele proteja as nossas crianças, os nossos idosos, as nossas mulheres, os nossos homens, todas as pessoas de bem, e que guie e traga para o caminho da verdade, o caminho da luz, as pessoas do mal, para que possam ser iluminadas também. Peço a Deus que sejamos felizes e abençoados em cada momento da nossa vida, em cada momento da nossa presença nessa vida, e que sejamos recompensados com a felicidade na vida eterna, no plano eterno. Agradeço aos obreiros, ao Dr. Nilton, a Ademir, todas as pessoas e a todos vocês, a todos os funcionários, voluntários que fizeram esse momento ser melhor do que eu esperava. Deus abençoe a todos. Bom dia. Bom, espetacular, né, gente? Bom demais. Espetacular. Agora eu convido todos vocês a fechar os olhos e elevar o pensamento até nosso Mestre Jesus. Agradecer a Ele pela presença do Sheikh conosco nesta manhã, abençoando os trabalhos e trazendo a palavra do profeta Muhammad até nós. Primeiramente, vamos agradecer a quem nos trouxe a lei, ao querido Moisés, pela Torá, pelas tábuas sagradas da lei. Vamos lembrar de agradecer também a todos os filósofos da antiguidade, que de alguma maneira trouxeram até nós muito conhecimento e a prática do amor. Desta forma, lembramos de agradecer quem nos trouxe o Conhece-te a ti mesmo, o querido Sócrates. Agradecemos a Platão, que trouxe até os dias de hoje a obra de Sócrates.
e ao meu querido Hipócrates, pai da medicina. Queremos agradecer a Buda, a Siddhartha Gautama, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Queremos agradecer a profeta Muhammad pelas 114 suradas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos agradecer de uma maneira especial a quem nos trouxe, até hoje, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. A ela, Santa Igreja Católica, presente através da obra de Francisco de Assis, de Santo Agostinho, de Dom Bosco, o primeiro santo da Igreja a trabalhar a interreligiosidade. Queremos agradecer pelo exemplo dado, o exemplo do amor ao próximo, a elas, a Madre Teresa de Calcutá, e a nossa mentora querida, irmãzinha amada, Evangelho Vivo da Bahia, nossa querida irmã Dulce. Queremos agradecer por esta doutrina que tanto nos conforta e que nos ensina que fora da caridade não há salvação. Queremos agradecer ao professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, e a ele, ao grande médium de Jesus, lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, das Minas Gerais, o maior dos brasileiros, Chico Xavier. E agora vamos agradecer, finalmente, ao médico dos médicos, ao médico de almas, Lucas, São Lucas, Lucas o Lucano, que, de acordo com alguns autores, reencarnou aqui no Brasil, lá no Ceará, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a toda a sua equipe, que nós, nesta manhã abençoada, confiamos os trabalhos de cura, de autocura, desta manhã. E assim eles nos mandam, e nós vamos recebendo, lá da Pátria Espiritual, esta cascata de luz que cai sobre nós, muita luz, luz, luz de todas as cores, todas as frequências, específicas para cada um. É a cura, é um processo de autocura, é um processo de transformação. Hoje melhor que ontem, amanhã certamente melhor que hoje. E essa luz que cai sobre nós tem o poder da transformação. Ela que aos poucos vai sendo reabsorvida pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, vai limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Só pensamentos de amor. Esta luz que reequilibra o chakra frontal, higieniza o laríngeo, nos humaniza no cardíaco. Luz que regula o chakra gástrico, o esplênico, e que completa de energia de cura, o básico, o genésico, e que de uma só vez acende nosso corpo espiritual. Nós somos luzes. Todos os profetas disseram que nós somos luzes. Somos sim, somos energia, energia divina. Vamos sentindo, neste momento, a energia caminhando por artérias, veias, linfáticos, tomando conta do corpo físico, banhando as 100 trilhões de células, uma a uma, receptores de membrana trabalhando incessantemente. É um processo de cura. Organelas citoplasmáticas trabalhando em conjunto. Mitocôndrias produzindo e armazenando energia de cura. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, rítmica, harmônica. Nós podemos nos curar, o mestre diz. Ele falou, vós podeis fazer tudo o que faço, e muito mais, e nós podemos. É o núcleo celular se dividindo cada vez melhor, evitando a possibilidade de crescimento de nódulos, cistos, de tumores, do câncer, de metástases. E assim,
já sentindo os efeitos da cura. Vamos agradecer a todos os mentores aqui presentes, a todos os profetas, a Mestre Jesus, através da oração que certamente um dia irá unir todos os países, todos os povos, todos os credos, todas as raças, todas as religiões, num só coro de amor, de Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Vamos trabalhar. Obrigado.